Olá, tudo bem? Aqui é a Sara Pesgorato, eu sou do segundo turno de Administração, integrada ao Ensino Médio, no Instituto Federal de São Paulo, campus Suzano. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre os Yanomamis, na matéria de Sociologia, que foi um trabalho pedido pela professora Marcela, ok? Eu não estou fazendo esse trabalho sozinha, estou fazendo ele em dupla, com a Beatriz Vitória, também é da minha sala, do segundo ano de Administração, e nós entramos em consenso, conversamos, debatemos, e tudo que tiver nesse slide foi feita por nós duas, ok? Bom, a primeira coisa que a gente deve analisar é o nome Yanomami. Quem foi que criou esse nome? De onde que ele saiu? O que ele significa? Bom, Yanomami, ele foi produzido pelos antropólogos a partir da palavra Yanomami, que na expressão Yanomami Tepe significa seres humanos. E algo muito interessante a gente vê aqui é uma observação que essa expressão ela se opõe às categorias Yaro, Yai e também Nep, que significa animais de caça, seres invisíveis, inimigo, coisas ruins. E o que os antropólogos quiseram criando esse nome, produzindo esse nome Yanomami? Eles quiseram mostrar que eles são seres humanos, eles não são nada disso, eles se opõem a essas categorias, certo? Então isso é algo muito interessante, uma coisa muito importante de analisarmos, ok? Segunda coisa, a localização e a população deles. Primeiro, a gente gostaria de falar aqui quem são os Yanomamis. Eles formam uma sociedade de caçadores-agricultores da floresta tropical do norte da Amazônia. E também tem uma boa parte de Yanomami lá no sul da Venezuela, certo? A língua que eles falam constitui um conjunto cultural e linguístico composto de pelo menos 4 subgrupos adjacentes, que falam as mesmas línguas da mesma família, perdão. Yanomai, Yanomami, Sanima e Ninam, ok? O território deles cobre aproximadamente 192 mil quilômetros quadrados, situado em ambos os lados da fronteira da Venezuela, na região do interflúvio Orinoco-Amazonas, ok? A população deles, no ano de 2011, do total de Yanomamis do Brasil e da Venezuela, era de cerca de 35 mil pessoas. No Brasil, a população Yanomami era de 19.338 pessoas, repartidas em 28 comunidades. Ou seja, 228 comunidades, repartidas no total dá 19.338 pessoas. Essa foi uma pesquisa feita em 2011 pela CESAI, certo? Aqui, eu vou contar um pouquinho sobre a história deles, de uma forma um pouco mais resumida, e como funcionou, né, lá nos antigos Yanomamis e etc. Bom, são vários pontos que eu gostaria de falar, e o primeiro deles é pelo fato deles não possuírem afinidades genéticas, antropométricas ou linguísticas, como seus vizinhos atuais, por exemplo, os Yekuana. Alguns geneticistas e linguistas que os estudaram deduziram que os Yanomami seriam descendentes de um grupo indígena que permaneceu relativamente isolado desde uma época remota. Uma vez estabelecido enquanto conjunto linguístico, os antigos Yanomamis teriam ocupado a área das cabeceiras do Orinoco Parima, há 1 milênio atrás. Então a gente já entra aí no segundo ponto. E ali eles teriam iniciado o seu processo de diferenciação interna, para acabar desenvolvendo suas línguas atuais, certo? Eles desenvolveram essa diferenciação interna nesse processo, aconteceu há mais ou menos 700 anos atrás, ok? E segundo a tradição oral Yanomami e os documentos mais antigos que mencionam este grupo indígena, o grupo histórico do seu habitat situa-se na Serra Parima, divisor das águas entre o Alto Orinoco e os afluentes da margem direita do Rio Branco. Essa é ainda a área mais densamente povoada do seu território, ou seja, tem bastante gente lá em volta desse rio. O movimento de dispersão do povoamento Yanomami a partir da Serra Parima em direção às terras baixas, circunvizinhas, começou provavelmente, não é exato a data, mas na primeira metade do século XIX, após a penetração colonial nas regiões do Alto Orinoco e também nos rios Negro e Branco. E na segunda metade do século XVIII, a configuração contemporânea das terras Yanomami tem sua origem neste artigo movimento migratório, ok? Essa foi a básica história deles e tem esses 4 pontos que a gente analisou, certo?
Aqui. Aqui são os primeiros contatos deles. E aí tá em ordem basicamente cronológica. Tem ordem cronológica aqui. E aí eu vou começar aqui lá no século XIX e vou indo adiante. Até 1980, assim, século XX, ok? Até o fim do século XIX, os Yanomamis eles mantinham contato apenas com outros grupos indígenas vizinhos. Eles não tinham contato com pessoas distantes, apenas pessoas que estavam em volta ali das aldeias, certo? E no Brasil, os primeiros encontros diretos de grupos Yanomamis com representantes de fronteiras, extrativistas local, e bem como os soldados também da Comissão de Limites e funcionários do SPI, ou viajantes estrangeiros também que iam até lá, ocorreram nas décadas de aproximadamente 1910 a 1940, ok? Aí já houve um contato permanente no ano de 1940 e meados de 1960, com a abertura de alguns postos do SPI e também missões católicas e evangélicas. Estes postos eles constituíram uma rede de polos de sedentarização, fonte regular de objetos manufaturados e de algumas assistências sanitárias, mas também muitas vezes origem de alguns surtos epidêmicos. Isso que foi algo triste que aconteceu, certo? E aqui no final também foi o maior desenvolvimento, que foi nas décadas de 1970 e 1980, onde esse projeto começou no estado a submeter os Yanomamis a formas de contato maciço com a fronteira econômica regional em expansão permanente no oeste de Roraima. Estradas, projetos de colonização, fazendas, serrarias, canteiros de obras e primeiros garimpos. Então, eles tiveram esse desenvolvimento aí para ter contato com todas essas pessoas. Esses contatos eles acabaram provocando um choque epidemiológico de grande magnitude lá, causando altas perdas demográficas e uma degradação sanitária generalizada. E em algumas áreas graves, fenômenos de desestruturação social. Desculpa, essa palavra é muito difícil de falar. Então, eles tiveram esses contatos, mas também trouxe muita coisa triste, né? Acabou trazendo várias desordens para eles. Então, eles tiveram esses contatos e isso foi bom. Isso foi bom até. E aí teve um período de desenvolvimento muito grande durante 20 anos, né? 10 anos, 1970 a 1980, ok? Aqui, a sociedade de como os Yanomamis vivem. São diversas características deles que são muito legais de analisar. E aí a gente pode ver que eles vivem em aldeias, que são constituídas por uma ou várias casas, que são conhecidas por eles como malocas. E elas mantêm entre si vários níveis de comunicação, com relações econômicas, matrimoniais, rituais e também algumas rivalidades. E nessas malocas são casas comunitárias chamadas de iano ou chabono. E pode acomodar até 4.000 pessoas. Ou seja, não é só uma família ou duas ou três famílias que vivem lá, e sim polifamílias, muitas famílias que vivem lá. 4.000 pessoas é muita gente que cabe numa aldeia, certo? E as áreas centrais das casas os principais espaços de festas e rituais deles, religiosos, ok? E os homens, eles se ocupam principalmente da caça, e enquanto as mulheres, elas se dedicam à agricultura, onde elas plantam banana, milho, mandioca, batata e outros alimentos, diversos alimentos, também o tabaco e o algodão, onde elas cultivam para fazer redes, ou também outros tecidos, né, roupas. Então, o legal é isso, os homens eles trabalham, mas as mulheres também, então eles agem em conjunto. E aqui, no finalzinho, vocês podem ver que não existem chefes. Lá eles tomam as decisões por consenso, por votação. De alguma forma deles, eles votam de alguma forma, uma democracia do jeito deles, mas todos eles têm voz lá, certo? Então eu acho muito legal isso. A maneira que eles vivem é algo muito interessante. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a religião deles. A religião Yanomami, ela se baseia na visão que os pajés têm de espíritos chamados Chapiripe, através de uma ingestão de um rapé, meio que um pozinho, e chamado Yakuana, ou Yakuana. E nas festas também, que acontece lá, como eu disse, nas malocas, costumam ser celebrados para marcar acontecimentos, como a coleta de pupunha e os funerais também. Acontecem nessas festas que se chamam Reu, certo? Então é algo interessante também estudar sobre a religião deles, entender o que eles acreditam, é algo muito legal. E aqui é uma parte um pouco mais triste, porque eles estão sofrendo ameaça.
de acabar com o povo deles, porque muitos garimpeiros trabalham ilegalmente na terra Yanomami. Eles acabam trazendo muitas doenças para eles, doenças mortais, por exemplo, a malária, e acaba também poluindo as florestas e os rios com mercúrio. Isso é algo muito triste porque acaba diminuindo muito o número da população Yanomami. E a saúde deles está debilitada. E cada vez mais os serviços médicos fica mais difícil de chegar até eles. Ok? E na Venezuela ainda está ainda maior do que o Brasil. Lá está bastante precário. E o Congresso Nacional Brasileiro ele está debatendo um projeto de lei que está em processo de aprovação. E ele irá autorizar a mineração em grande escala em territórios indígenas. Isso será extremamente prejudicial para eles, será extremamente horrível, porque vai acabar prejudicando ainda mais esse povo que já está sendo prejudicado pelo trabalho dos garimpeiros ilegal, né? E também para outros povos indígenas do Brasil, mas principalmente para os Yanomamis. Olá, professora. Eu sou a Beatriz Vitória. Eu vou falar um pouquinho sobre Franz Boas. Franz Boas via cada cultura como algo único, ou seja, todas elas têm as suas características e as suas diferenças, mas nenhuma é melhor do que a outra. E de acordo com Boas, é preciso deixar de acreditar que existem culturas superiores e inferiores baseando-se nos produtos delas, pois isso está muito mais ligado às condições materiais, ambientais desse grupo. Então, para que ele entenda uma cultura, ele abrange tudo o que a constitui, como produção econômica, língua, arte, religião, sistema de conhecimento, técnicas, observação política e jurídica, entre outras. Porém, seu foco é direcionado ao comportamento dos indivíduos enquanto participantes dessa cultura, e não às instituições e seu fornecimento. Então, acreditamos que com a visão que Boas tem a respeito disso, ele não julgaria esses povos como selvagens ou inimigos, e sim valorizaria seus costumes, aspectos e suas características, e não entenderia que raça e cultura não têm ligação direta. E então ele veria que a cultura dele, cultura e a cultura dos Yanomamis são apenas culturas diferentes, mas que ambas têm as suas riquezas e os seus valores. Bom, é isso, professora. Muito obrigada pela atenção.